Vamos lá, então, entre os intercâmbios que eu falei entre a motricidade humana e os seus campos que possam atingir e trazer diligência e previdência entre as crises motoras que ligam à própria motricidade humana. É lógico que não falo sobre motricidade humana, nos traz uma essência entre modelos que possam afligir outros modelos que foram atingidos por outros modelos, que a cada dia vai haver modelos ligados à motricidade humana e à biociência e à biomedicina. Quando falamos sobre construção de movimento ou ciência motriz, nos traz um panorama importante. Primeiro ponto é o campo que é precário, que é o campo que muitas vezes é o direito de brincar e é o fato de os campos lógicos de sobreviver no campo do ciclo biológico. Eu coloco psicomotor, que traz esse ciclo, uma concepção de estágios, circuitos e panoramas que nos traz teorias que são colocadas entre patamares. Sabemos que a maioria das vezes a própria teoria somos nós que analisamos o nosso próprio vestibular e analisador periférico e fazemos pesquisas epistêmicas. É lógico que a motricidade humana nos traz panoramas importantes desde a década de 1850, 1860, mas a pioneira maior motricidade que houve destaque foi em Portugal, que nos traz uma conexão, né? Não vamos falar ato proferido, né? Que venha desvendar um advento importante ligado ao movimento português e as colônias que trazem a espécie brasileira e os seus idiomas entre a cultura e a subcultura, entre a cultura e os campos que vai haver judiciência entre o teu corpo e a tua mente. Então, os dados que eu fiz sobre métodos de avaliação desde 2014 e as noções ligadas também ao próprio Rio Grande do Sul entre tabelas periódicas e domínio próprio ligado ao controle motor e ciência da religião, nos traz dados periódicos, como tem algumas pessoas, a Tafarel, que é do Rio Grande do Sul também, e outras pessoas, embora também o departamento do Rio Grande do Norte tinha vários contatos ali, e ali houve fatos importantes que intercalou pesquisas que norteou as empresas ligadas à academia. O que eu queria fazer na época? Eu fiquei filial entre esses institutos ligados à motricidade humana, que é impossível isolar ela ou fechar ou seja, num plástico ou numa caixa de surpresa, ou seja, o próprio movimento ele traz uma expressão notória, embora pode ser indireta ou direta, nos traz algo notório. Então, eu tinha um campo de não de perspicaz, mas a perspectiva ligado ao campo empresarial e outros fatos internos e externos que possam nos trazer uma ótica em nosso travesseiro que possa desmembrar o corpo vivido, que foi lá entre parênteses, e o corpo revivido aqui em questões de leitura históricas e a própria dimensão entre os campos coletivos. Nesta faculdade entre o universo, que a cultura está em todas as partes, não podemos isolar o próprio momento. O próprio momento, não podemos isolar o movimento, que nos traz contextos específicos. É lógico, eu já falei sobre o João Batista Freire, da Silva, que é da Silva também, como eu sou da Silva, nos traz pontos importantes. Bom, a lógica é essa. A construção epistêmica, estrutural, é lógico, a inteligência corporal vai nos trazer uma biociência, e essa biociência vai nos trazer um ciclo de vida entre panoramas importantes, entre vários artigos que falam que são coletivos de autores em construções epistêmicas relacionadas ao gênero,
que houve para mim tabus nenhum, isso aí desde que eu entrei na faculdade. Estou falando não querendo menosprezar ninguém. É lógico que há um inconformismo que o próprio Aristóteles, que eu volto a dizer de novo, conversou com o próprio Platão. Platão conversou com Aristóteles e falou: eu quero conviver e eu quero sobreviver. Então, conviver na razão do viver entre os campos carismáticos marxistas. Nos traz crises motoras ou clubes, copas de mundo ou copa cultural nessa universidade, que é o próprio movimento, que é fenomenal. Embora quando falamos de motricidade humana, falamos de algo fenomenal, né? Nos traz uma expressão turística, expressão ligada ao próprio lazer e os seus direitos e evidências entre a própria característica do próprio lazer, que é a construção e o seu desenvolvimento. Mas, pois bem, alguns citam Karl Marx, outros citam outros autores, mas alguns autores que eu cito, eles são preocupados entre o simbolismo do movimento. Aqui é Piaget, mas tem o Lapierre e a Gautier, que fala sobre um movimento simbólico, que é lógico que vai associar os movimentos imitados, representativos entre a cultura histórica, entre uma crítica superadora a uma crítica histórica. E onde uma crítica histórica é uma crítica superadora para supervisionar estágios supervisionados. E os pós-estágios supervisionados nos traz características invariáveis, ímpares ou pares entre a teoria e a prática. Pois bem, quando eu falo sobre diagnóstico, eu falo sobre temperança. Temperança é o quê? É métodos de avaliação? Temperança, tá ligado à temporalidade? A temporalidade tá ligada ao quê? É o tempo, ou tá ligado também à serenidade, à personalidade ou à característica? A característica é um estado ou a característica é um modo de viver? Se é um modo de viver, é lógico, eu vou viver conforme eu quero, ou conforme a própria sociedade quer que nós convivemos, ou sobrevivemos entre a concepção de mundo. Essa consciência entre o presente, o passado e o futuro é como eu coloquei para a Santiana. Ela falou que não é a área dela, motricidade humana. A Santiana falou, tentei até explicar como é que não é a tua própria vivência hoje, a sua convivência com o teu marido, com o respeito, com o teu esposo, com os seus filhos, que a própria mesa redonda nos traz circunferências marcusianas, circunferências que dizem o que? Sobre a própria história da educação física e a sua historiografia ligada ao próprio movimento, motriz e a concepção entre a terra e os elementos entre o fogo, o ar e os campos simbólicos, entre os períodos lógicos dialógicos do desenvolvimento infantil. Não é um infanticídio, mas os padrões de movimento são realizados. Mas pelos padrões do movimento, há outros padrões que são criados. E outros padrões vão ocorrendo que habilidades, capacidades. E essas capacidades vai havendo um aprendizado. Em primeiro ponto, é o campo aferente ou efetivo? O eferente. O eferente vem primeiro ou aferente? São duelos entre ímpar e par. Lembra que eu falei? Par ou ímpar? A, D, do, em A. Pedra ou rede? Esses jogos que ocorrem simbólicos e imitadores, que nós vamos desvendar algumas questões direcionadas à própria motricidade humana. Ela é indiretiva ou diretiva? Ela é concepcional ou inconcepcional? Ela nos traz maneiras de viver ou você quer colocar coisas que possam nos trazer convivências em currículos ou descurricular alguém que já fez parte da própria história curricular entre identidades, documentos, CPMJs e outros pontos importantes relacionados ao STF. O Tribunal Supremo nos traz simbolismo de histórias entre Ulisses Guimarães e o Lapierre e a Gautier de 1988. Entre a corporeidade, o que nos traz Lepuch, o corpo submisso ou o corpo revivido, ou o corpo vivido entre o ato do reflexo. A própria autonomia e a tua longitude nos traz nojos diante de palavras e palavras que não há eco nenhuma, ecologia motriz
não suprema diante do próprio movimento. Embora a supremacia